você que está ouvindo esse podcast. Eu sou o Gabriel Gomes. Esse é o primeiro podcast Stars League focado principalmente nos clubes da elite de Neudos, mas também pode ser que tenham aí algumas notícias gerais do futebol em Neudos. Esse é o primeiro episódio, né, começando esse projeto. Então não vai ter tanta edição. Vou editar alguma coisinha, talvez cortar algumas coisas, pôr uma vinhetinha e tal. Mas nada demais. A ideia desse podcast é, para quem quiser ouvir e colocar de fundo quando estiver fazendo alguma coisa, dirigindo, ou talvez varrendo a casa, ou algo do tipo, poder ouvir aí, se atualizar sobre o futebol em Neudos, sobre o que esperar da próxima temporada, no decorrer da temporada também, né? Eu ainda não sei qual vai ser a regularidade que eu vou fazer esse podcast, se é semanal, mensal ou quando der na telha, mas eu pretendo ter alguma regularidade sim. Perfeito? Então, eu separei alguns assuntos para abordar nesse podcast e começando pelo jogo de ontem, que marcou a inauguração do Stake Park, que é o novo estádio do Total Urbano. Que foi um jogo do Total Urbano contra o Sombreiros, que é do Gavil, que é o time que vai receber o Cunningham Braga. Né? Cunningham, ele fez o seu último jogo com a camisa do Total Urbano, né? um amistoso, marcou um gol inclusive. O outro gol foi do seu sucessor no Total Urbano, que é o Franklin Martin. E o Total Urbano venceu por 2-0. Falei muito Total Urbano, né? Os urbanos venceram por 2-0. É o time da casa. O Stake Park, ele faz parte de um projeto maior, que é o Urbano Complex, né? O clube, ele decidiu não apenas focar no estádio, né? Em 2025, os urbanos eles não jogaram no seu próprio estádio. Eles jogaram num estádio público, que foi o Estádio Centenário, porque eles estavam reformando não só o estádio, mas também o entorno. Né? Eles compraram diversos terrenos ali, também prédios que já existiam, etc., para fazer um complexo. Ou seja, a ideia do clube não é mais investir apenas no estádio para ter retornos nos dias de jogos apenas, mas ter hotéis, né, que já foram inaugurados, hotéis, shoppings, lojas, parques, tudo isso para atrair pessoas todos os dias, e principalmente em questões de turismo. Né? Então o clube ele expande muito, né, as suas maneiras de conseguir dinheiro. Né? É muito interessante que esse projeto ele é extremamente grandioso. E o Stake Park, né, anteriormente chamado de Urbano Park, ele já vem com naming rights do principal patrocinador do Total Urbano, que é a Stake, né, a casa de apostas Stake. Ou seja, os urbanos eles conseguiram uma forma muito grande de gerar bastante dinheiro. O clube tem bastante dinheiro em caixa, principalmente após a venda do Cunningham Braga. E inclusive já trouxe algumas contratações, mas mais pra frente eu vou falar diretamente sobre as contratações dos clubes, o que esperar para a temporada, etc. Mas é impressionante assim a forma que o Total Urbano está se estruturando para ser um clube assim monetariamente gigantesco. Né? O clube ele já tem um patrocínio gigante de material esportivo da Capa. O Total Urbano ele é o grande clube da Capa em Neudos, inclusive a Capa não procurou outros clubes, basicamente foca os seus investimentos apenas no Total Urbano para manter o seu patrocínio. A Stake também chegou muito forte no Total Urbano. E agora eles têm um complexo inteiro para gerar renda para eles. E é claro, as contratações da temporada passada deixaram ali um grande rastro, né? Porque foi uma temporada que o total gastou muito dinheiro mesmo, né? Principalmente com o Cunningham Braga, que chegou por 25 milhões. Essa temporada, a venda
do Braga vai fazer com que entre um pouco de dinheiro nos cofres. Ainda tem algumas outras vendas que os urbanos vão ter aí para receber. A venda do Smada, que vai continuar no Sporting Fire, entre aí 4, 5 milhões de francos solitários. E então é um pouquinho mais de dinheiro que vai entrar no caixa do Total Urbano, né? Entre outros jogadores emprestados aí. Mas o clube está se estruturando para que não dependa apenas de verbas de transferências como principal fonte de renda. Acho que é o mais importante para os urbanos nesse momento. E assim, voltando à questão do jogo, né, o time da casa atuou muito bem. Muito bem. A gente sabe que os Sombreiros é extremamente difícil de se enfrentar. Né? Tinham alguns desfalques ali, que se eu não me engano estão jogando uma Copa de Nações. E aí estava um pouquinho mais fraco do que o normal. Mas os urbanos conseguiram vencer por 2-0 com gols de Franklin Martin, como eu disse, e um gol de pênalti do Cunningham Braga. Após o jogo, o Cunningham Braga ele dá uma entrevista coletiva onde ele expressa ali a sua tristeza por sair do clube assim tão rápido, né? Ele chegou no ano passado, na verdade no começo desse ano, final do ano passado, começo desse ano, e vai sair já. Mesmo assim, ele deixou um legado vitorioso, levou o Total Urbano a voltar a conquistar a liga, né? E deixa também um valor muito grande para o clube, que inclusive pode aumentar com algumas cláusulas, né? O valor pode chegar até 50 milhões. São 15 milhões de adicionais que podem chegar ainda para o Total Urbano caso o Cunningham Braga faça bons jogos, uma boa temporada, boas temporadas lá pelos Sombreiros. Ele encerra, inclusive, a entrevista coletiva com a camisa dos Sombreiros. Então, tem muita coisa, muita expectativa envolvendo o Braga. Inclusive, o técnico dos Sombreiros, ele fala sobre a chegada do Braga, sobre a expectativa que se tem em cima dele. E, assim, isso vai tornando os Sombreiros uma potência na Fiasco. Assim, de longe, uma potência. O Cunningham Braga ele tem um potencial muito grande de evolução, muito grande. E em Neudo se confia muito nele. Tanto que a postura do Total Urbano para vender ele não foi de simplesmente vender, mas foi de escolher um destino. Porque eles sabem a importância do jogador no cenário da seleção nacional. Então não bastava vender ele, precisava se encontrar um clube onde ele poderia continuar se desenvolvendo. É um jogador jovem que ainda tem muito a apresentar e teve aí todo esse momento de despedida. Inclusive ele declara que se voltar a Neudos ele só joga no Total Urbano enquanto o clube quiser ele. Vamos então para o segundo assunto aqui desse podcast, que é sobre as transferências. Eu vou fazer uma passagem assim bem geral por cada clube, porque a ideia é a gente ter um panorama de como cada clube vai vir aí para a disputa da Stars League. Então vou começar aqui pelo Agnon Royal Club, tá? É um clube que passou por muitas dificuldades recentemente. Passou por dificuldades financeiras, transfer ban. Perdeu aí o time que ele tinha um time muito bem formado. E eles tiveram, né, foram obrigados a vender praticamente todos os seus jogadores aí mais proeminentes. Você tem a saída do Capelino Thompson, tem a saída do Almiro Seixas, do Balfour Williams. Você tem vários jogadores que deixaram o clube lá pro final de 2020, final de 2023 ou 2024, né? E aí o clube desde aquele momento estava tentando aí ter um fôlego para começar uma reestruturação e esse fôlego chegou agora. O clube conseguiu um patrocínio da Asus e ele preferiu receber esse valor de patrocínio à vista, né? Ele abriu mão aí de mais de 10 milhões de francos solitários
para poder receber à vista, ao invés de por parcelas por temporada. Porque a ideia seria o quê? Pagar a dívida de curto prazo e investir pesado no time agora para que nas próximas temporadas sejam apenas corrigidos pontos aí que fossem necessários. Ou seja, se precisar comprar um jogador na próxima temporada aí para corrigir, por exemplo, a lateral. Então, é um investimento pontual a ser realizado. Não é igual você comprar quase um time inteiro de reforços. É isso que o Agno Royal Club não vai conseguir fazer. Então, já foram várias contratações essa temporada. O clube já tem aí um time praticamente novo, né? E principalmente sob o comando de Marcos Couto, que veio aí a peso de ouro do Gavil, né? Ele teve uma passagem frustrada pela seleção de Torrades, né? Uma passagem que não foi boa, não deu certo. E o clube achou que seria bom investir em alguém que já tivesse algum sucesso, né? O Marcos Couto, ele tem títulos importantes na carreira, né? Ele conquistou a taça Carlos Valderrama e precisavam de alguém aí com nome para reestruturar esse clube, né? Foram 31 milhões de francos solitários gastos em reforços, principalmente trazendo jogadores-chave para a estratégia do Marcos Couto. Então, a gente tem investimentos aí altíssimos, né? O time do Agno Royal Club mudou, assim, completamente de uma temporada para outra. E a gente vai ver ainda, né, aonde isso vai dar. Mas, inicialmente, é muito interessante ver essa mudança de postura. E é uma estratégia, assim, praticamente um all-in do Agno Royal Club, da diretoria do Agno Royal Club, que está fazendo agora. Porque se isso aqui der errado, eles terão muitos problemas, assim, mas muitos problemas mesmo. O clube ele já não tem tantos recursos, então a falha nessa estratégia vai significar a perda de praticamente todo o dinheiro de patrocínio aí dos próximos 4 anos. Então, são coisas muito importantes que estão em jogo aqui, né? Então, vamos esperar para ver aonde isso aqui vai dar, tá bom? Mas é um clube aí pra gente ficar de olho. Tem tudo para dar certo, né? A média ali do nível dos titulares é de 70, é uma média boa, principalmente depois dessas contratações, né, esses 31 milhões em contratações. Acredito que o jogador aí que vai vir para marcar muitos gols é o Gianni Pagano, que veio do Nicenia. Cerca aí de... Deixa eu pegar aqui o valor correto. 6 milhões e 500 mil francos solitários. E ele vem aí com grande expectativa. Então, o Agno Royal, eles têm uma montanha para escalar. E a ideia é voltar a disputar campeonatos. O Agno Royal foi... como é que se fala? Foi coadjuvante nos últimos torneios que disputou. E agora eles querem voltar ao protagonismo. Agora, um dos seus rivais de Agno, né? Neudos United. O Neudos United ele já tinha um time decente, já tinha um técnico bom, né? O Licínio Pimentel ele assumiu muito bem após a saída do Teotônio Aranha para o Total Urbano. E eles terminaram bem a Stars League, né? Eles não conseguiram alcançar as fases ali mais decisivas dos playoffs, mas chegaram longe, né? O Neudos United é aquele clube que não tem tanto investimento, mas consegue competir. Eles trouxeram alguns reforços para essa temporada e o time, assim, vai melhorar bastante em relação à última, não tanto, não vai ser ali uma reformulação completa de elenco, mas vai ter aí umas boas melhorias.
Acho que a principal contratação é o Jonathan Bacchini, do Phalanx. Né? Vai vir para ser atacante, inclusive tirando a vaga do Oswald Thompson, que veio do Central Club, que foi basicamente uma troca, né, pelo Eric Clark, que era o grande nome do Leeds United. O Eric Clark é um jovem de muito, muito, muito potencial. Ele teve aí uma temporada um pouco abaixo em relação à anterior, né? Não foi tão bem assim, mas também não foi mal, né? O Eric Clark, ele fez na Stars League 28 jogos, 9 gols e 3 assistências. Não é péssimo, mas é claro, não é tão bom assim. Mas a gente tem que considerar os contextos, né? O contexto do Leeds United é um clube ali que tem um orçamento mediano. Não é um clube extremamente rico que vai ter elencos extremamente capacitados. Não é tão simples assim. Tá? Então, considerando os contextos, ele foi muito bem. E é claro, assim, o principal destaque do ano do Leeds United foi Christian Pavés, que veio na negociação aí junto ao Serrano pelo Ludiero Azevedo. Ele foi muito bem. Já é um jogador veteranaço, 37 anos. Mas ele fez 4 gols e deu 20 assistências, assim. Impressionante. Foi um jogador impressionante. O zagueiro também, Amit Ukudala, que é estorradiano, ele também marcou 8 gols. Mas ele, na sua função de zagueiro, não foi tão bem assim. Então são coisas a se estudar. A diretoria do Leeds United planejar bem essa temporada. O time tem uma boa fundação, tem uma boa estrutura. Concretizou a compra do Llewellyn Gomes, do Total Urbano, estava emprestado. Não foi tão bem assim, né, na temporada passada, mas é um jogador aí que compõe bem esse time principal do Leeds United. Então, eu acredito que é um clube que vai vir para ficar no meio de tabela, né? Mas ali na parte de cima, né? Entre oitavo, nono lugar, né? Talvez um pouquinho mais acima. Mas acho que a gente não vai encontrar coisa muito diferente do que viu na temporada passada. A classificação média já é um pouquinho maior em relação ao Agnon Royal Club. Como eu disse, né? O Agnon passou por diversas dificuldades, né? Nos últimos anos. E o Leeds United tem uma base já bem estabelecida. O nível dos titulares é de 72.1, né? Então um pouquinho ali melhor em relação ao Agnon Royal Club. Talvez o Marcos Couto ele vá fazer uma diferença espetacular, aí a gente tem que esperar para ver. Agora, acho que um dos clubes com mais expectativa pro ano que vem. O Dryon FC. O Dryon foi comprado por Cambridge, né? E assim, o investimento ele já começou pesado. O Dryon gastou muito dinheiro, tá? Foram aí perto dos 30, 40 milhões. Foi muito dinheiro mesmo. Que antes de começar o podcast eu não tinha feito essa conta exata, tá? Mas chegaram aí 4, 5, 6, 7, 8 jogadores. Praticamente um novo time para melhorar o elenco do Dryon, que já não era ruim, tá? O elenco do Dryon era um elenco ok, um pouquinho abaixo dos outros em geral, só que o Dryon tem um técnico muito bom. O Aires Maciel ele faz um trabalho muito bom, principalmente de efetividade. É um time que joga um pouquinho mais recuado, mas que quando ele ataca, ele é muito efetivo nas finalizações. Então, ele é um time que não tem muitos chutes a gol por jogo, mas quando chuta, acaba ou trazendo perigo ou fazendo gol. Então, a gente tem um novo goleiro, Bach, que está chegando do Castelejos, né, não sei qual a pronúncia correta, do Gavil, né, que já chegou para ser titular, muito importante. O Raimundo Vebobo, que vem do Dengo, de Bobulhona,
que também já veio para ser titular. Acho que dos mais importantes e também o Adriano, que ele já estava negociado desde o ano passado. O Adriano ele veio negociado pela Atlética Católica ao Dryon, ele já estava negociado, mas é uma contratação assim de muito peso. O Eric Alvarez, que vem da Universidade Costa Azul, de Neudos mesmo, mas ele é um jogador do Gavil, assim, de muito potencial, ele fez uma ótima temporada e ele chega para ser muito importante no Dryon FC, tá? E também o Dryon ele trouxe muitos jogadores para rotação. Então, vamos observar como esse time vai ficar, mas ele já melhorou bastante. A média de classificação do Dryon agora, do time titular, é de 72,2, é um 0,1 maior do que a classificação do Neudos United, tá? É uma expectativa gigantesca no Dryon, principalmente por parte dos investidores, para ver o investimento deles dando frutos. Agora vamos ao Unif Athletic, que é um clube assim que tem uma situação muito interessante. O Unif não é um clube ruim, né? Não é um clube de elenco ruim, mas ele terminou o ano de uma forma muito ruim. Né? O Unif ficou próximo, muito próximo ao rebaixamento. Apenas ali de pontos de diferença do primeiro rebaixado, que foi rebaixado com 33 pontos, um ponto, né? Não foi rebaixado por um ponto. Isso também se dá porque a Stars League ela tem um equilíbrio muito grande ali de elencos, né? Então a briga contra o rebaixamento foi muito forte. Só que pelo investimento feito pelo NIF, não foi um resultado satisfatório, né? O Dali Borqueso, ele chegou para trazer esse clube a um novo patamar, né? É um ex-técnico de seleção, que é Estorradiano. E ele pediu algumas contratações na metade desse ano, mas agora a diretoria melhorou bastante o clube, né? Então chegaram aí 3 reforços que serão muito importantes pro andamento da próxima temporada. E vão, assim, aumentar muito o patamar desse clube que já não é ruim. Já não é um patamar ruim que eles estão, mas a diretoria pretende ver algo diferente esse ano, ver talvez aí um passo mais importante, tá? É isso que a diretoria espera e acho que os torcedores também querem ver algo a mais, principalmente pelo nome do treinador que chegou, né? Por entender que o projeto ele é promissor, né? O time é um pouquinho envelhecido algumas posições, né? Só que isso pode ser contornado pelo fato também de ter muitos jovens. Então você vai ter o lateral esquerdo, o Shaun White, de 19 anos. Você tem o Klopkov, atacante de 19 anos também. Isso eu tô falando do time titular, é claro. Aí você vai ter o Kamisatar, que é lateral direito de 22 anos. Para dar aquela equilibrada entre jogadores experientes e jogadores jovens. Então a expectativa do Unif é ter uma temporada melhor do que a passada. Talvez aí chegando no playoff realmente para disputar o título. Não apenas participar do playoff ou simplesmente ficar na parte de cima da tabela. Realmente tentar disputar o título. Inclusive, eu não me lembro se eu falei, mas a média dos titulares do Unif Athletic agora é de 72,4. Então, até aqui, a melhor média de titulares entre os clubes que a gente já passou. Vamos agora para o campeão da Taça da Coroa, o Tion Galactics. Tion Galactics tem várias novidades para 2026. Já trouxeram trouxeram dois reforços, venderam alguns jogadores que estavam ali na reserva. O
técnico, Victor Moreira, que ele veio para substituir o Marlon Teixeira, né? O Marlon Teixeira deixou o Team Galactics após a disputa da final da New Stars League para ir para a seleção de Neudos. O Victor Moreira chegou para substituir ele e venceu, inclusive, a Taça da Coroa, né? Venceu os últimos jogos da Taça da Coroa e se consagrou campeão junto com o time. Ele entende que o time não precisa de tantos reforços. Ele precisa de peças pontuais apenas para melhorar o que já está bom, né? O time ele já tem uma base muito forte. A ideia é que agora ele seja melhorado. Então chegaram aí o Ranil, que veio do Bebeluna, ele é de Paranapenem, né? Ele é de origem de Paranapenem, veio como meia central. E também o Balfour Williams, veio para jogar de meia esquerdo. E ele passou ali 2 anos no Universitário de Santa Maria, né? Saindo do Agno Royal Club quando o clube começou a entrar em crise. O que acontece é que ele nunca se encaixou no Universitário de Santa Maria. Acabou que teve ali 2 temporadas meio abaixo, né? E ele volta para Neudos agora para integrar esse time, esse forte time do Team Galactics, né? O Team Galactics ele tem média dos titulares de 74,3. Então já é maior do que a média do Unif Athletic. Agora vamos para o Yonf FC. E antes de entrarmos no Yonf, preciso lembrar também que o Team Galactics ele tem investidor, né? O Team Galactics ele é propriedade do Matt Warren, que é o dono da Warren Corp, que é um grande grupo de investimentos, mas principalmente eles são muito fortes na construção civil, né? Mas eles têm aí empresas de eventos, algumas coisas de hotelaria, né? Mas eles são fortes mesmo na questão da construção civil. E, inclusive, o Matt Warren ele também comprou uma parte de um clube do Gavil, de uma das divisões mais baixas, para fazer intercâmbio de jogadores, investir na base de lá, trazer jogadores daqui para lá, e de lá para cá, depois quando o time melhorar, tiver bons talentos, também trazer jogadores de lá. Mas a ideia é subir aquele clube também e principalmente gerar talentos a partir daquele clube e dar rodagem para jogadores da base dos Galactics que aqui não terão espaço para jogar lá, certo? Então vamos pro Yonf FC de fato agora. O Yonf foi um clube que surpreendeu bastante ao ser campeão em 2024. Né? O clube ele se utilizou de um empréstimo para poder montar aquele time campeão. Em 2025 eles foram obrigados a vender algumas peças para conseguir equilibrar as contas, né? É um clube que ele não tem tanto dinheiro, não é um clube que pode esbanjar dinheiro. É um clube que ainda tem uma certa fragilidade econômica. Mas eles ainda não terminaram de montar o elenco. Eles trouxeram apenas uma grande contratação, que foi o Aden Abbas, que estava no Total Urbano. O Aden Abbas não é um jogador ruim, mas o Total Urbano considerou vender ele pelo fato de que ele é um atacante que não faz muitos gols. Né? Ele teve uma boa classificação média de 6,44, mas em 30 jogos ele fez apenas 7 gols e deu 2 assistências. Né? O Aden Abbas ele joga ou de meia armador, né? Meia atacante, ou de atacante de movimentação ou de ponta direita. Né? O Total Urbano não joga com pontas, então ele nunca exerceu essa posição aí de ponta lá, só bem no começo mesmo, quando ele chegou em 2024, se eu não me engano, no começo de 2024, depois não mais, e na verdade ele joga nas 2 pontas, né? Mas posteriormente ele só jogou de meio atacante ou de atacante de movimentação. E ele não desempenhou assim o esperado, por ser um jogador caro e de nível alto. Ele não desempenhou o esperado pelo clube. Então foi considerada a venda e o Yonf viu uma forma ali de aumentar a capacidade geral do clube, né? De trazer um jogador que é um diferencial, que se espera algo diferente dele. Então ele gera muito jogo, mas em números frios
não se pode ver tanto assim. Uma comparação simples aqui, o Cunningham Braga na temporada passada na Stars League, ele marcou 18 gols e deu 4 assistências em 31 jogos. O Adenabas, mesmo jogando numa posição que, em tese, você espera mais assistências do jogador, ele deu apenas 2 assistências e marcou 7 gols. Então, assim, muito abaixo do que a diretoria do Total Urbano esperava, né? Então ele foi disponibilizado por conta disso, né? Só a efeito de comparação, César Bebiano, que é meia esquerdo do Total Urbano, deu 15 assistências na temporada, né? Um dos melhores jogadores aí disparados dos urbanos. Por isso, o Adenabas foi disponibilizado e comprado aí por 10 milhões de francos solitários. É muito provável que os próximos jogadores que cheguem apenas aí para composição de elenco. Né? Não serão feitos mais grandes investimentos por parte do Yonf FC. Eles acreditam que já tem uma base ok. Né? Começaram com um técnico que não conseguiu mais encaixar o time, né? O Luther Jones, que inclusive foi o técnico que venceu o título inédito. Inédito não, né? Eu digo inédito pelo tempo que demorou pro UFC voltar a ganhar. Né? Mas um título importantíssimo lá em 2024. Ele, com as perdas que teve no elenco, não conseguiu mais encaixar o elenco. Né? Então, por exemplo, o César Bebiano mesmo, que eu acabei de falar, que foi assim, incrível no Total Urbano, era jogador do Ion FC. E ele foi é, e ele foi vendido, né, porque a proposta era muito boa. E não só ele, mas outros jogadores ali também foram vendidos pelo clube para fazer caixa. E o clube não conseguiu se recuperar disso. Né? Mas o principal foi o César Bebiano. E ele fez muita diferença. É claro, o clube tem peças importantes, como o Capitolino Thompson, né, que é um jogador nível 77 e que veio para ser o grande nome do clube. Lá em 2024, no começo de 2024. Só que é fato também que ele nunca desempenhou como o grande nome do clube. Ele fez jogos importantes, gols importantes, mas, por exemplo, na temporada passada ele fez na Stars League 27 jogos com apenas 6 gols e 2 assistências. Para um jogador que recebe o maior salário de Neudos, é muito pouco, né? É muito pouco. Ele ganha muito, desempenha pouco. E também algo que vai mudar. O Amando Barbieri, que desde a temporada passada era o jogador ali que figurava na centroavância, né, principalmente como atacante de movimentação, ele fez apenas 7 gols na temporada, né, na Stars League e uma assistência, enquanto o seu reserva em 14 jogos, né, o Amando fez em 29, o seu reserva Ricardo Maluf em apenas 14 jogos fez 6 gols e deu uma assistência. Então a diretoria considerou que não valia a pena continuar investindo no Amando, né? E em conversas com o técnico, o André Smith, quem vai ter a prioridade é o Ricardo Maluf de jogar, né? Ele vai ter mais minutos do que o Amando na próxima temporada e é possível até que o Amando, se chegar a uma boa proposta, ele seja negociado. Né? Agora vamos para o próximo clube. Ah, antes disso, né? O Yonf FC tem uma média de 73,2 nos seus titulares. Vamos para o próximo clube, que é o Darmstadt FC. O Darmstadt ele tem como técnico o Sebastian Gram, que é de Novo Mundo. Ele fez uma revolução no clube. O Darmstadt ele terminou na quarta, na quarta colocação na, no grupo Estrelas, ou seja, enfrentando só a Elite, ele conseguiu ficar ali na parte de cima. Inclusive, é uma correção, o Neudos United ele ficou em terceiro lugar. Então foi um desempenho muito bom do Neudos United, mas a diretoria entende que o clube ele não tem cacife para acompanhar esse tipo de desempenho todos os anos, mas a ideia, é claro, é melhorar. Então, continuar disputando nas cabeças. O Darmstadt terminou em quarto, logo atrás do Neudos United, por uma diferença ali de saldo. Né? Eles fizeram a mesma pontuação.
E todos os dois muito distantes do segundo colocado, que foi o Total Urbano com 60 pontos, né? O Total Urbano e o Team Galactics, eles destoaram demais na temporada passada, inclusive com o Team Galactics ficando em primeiro lugar por um ponto de diferença, mas perdendo a final. O Darmstadt, ele trouxe alguns reforços para melhorar o clube. Né? Você tem o novo zagueiro Rogério Fonseca, que está chegando por 5 milhões de francos solitários do Império. Que talvez aí seja uma peça ali que faltava para o encaixe do clube, né? E uma perda muito forte, que foi a perda do Franklin Martin para o Total Urbano. O Christopher Passos, do rebaixado Escudeiros, foi contratado. Né? O Christopher, ele é um jogador que tem boas atuações. Ele é um pouquinho mais de movimentação do que o Franklin. Mas ele foi um jogador que mesmo num time rebaixado fez 34 jogos e 14 gols. Né? Aí contando a Taça da Coroa também. 14 gols e 4 assistências. Então é um jogador que tem um desempenho ok. E eles acharam uma boa reposição e compraram ele por 7 milhões de francos solitários. Tá? É um jogador promissor de 22 anos. E de contratação, o Darmstadt, por enquanto, é só isso. Pode ser que chegue alguma coisa nova, mas é um clube que não tem tanto dinheiro assim para se investir. Já tem um elenco ok, né? Mas não tem tanto dinheiro para colocar na mesa. A média dos titulares tá ali em torno dos 72, tá? E a diretoria espera que o clube tenha um desempenho ou igual ou melhor do que no ano passado, mas entende também que os clubes da liga estão se reforçando bastante e é bem possível que o Darmstadt tenha mais dificuldades esse ano, mas confio no trabalho do treinador. Então agora vamos para o Clube Selva. O Clube Selva, ele tem um técnico muito bom que é o Oran Wright, e conseguiram um bom desempenho, contando que tem um elenco aí que é um pouco mais fraco do que a média, tá? Que a média dos outros clubes que nós já abordamos, né? O elenco do Clube Selva tem uma média de 69,4 de classificação geral. O elenco ele não está completamente fechado ainda, mas não devem vir muitas peças aí, muitos jogadores aí muito mais caros do que os que já estão no clube, tá? O Clube Selva ficou em quinto lugar na última NSL, né? Atrás do Darmstadt e do Neuds United, que tem mais investimento do que eles. Uma coisa que atrapalha ou ajuda, né, depende da ótica, o Clube Selva, é que o Oran Wright, ele tem um salário muito alto. Ele veio do Agnon Royal Club quando ele meio que pulou da barca, quando ele descobriu os escândalos financeiros do clube, né? E ali no final do ano de 2024, as coisas já estavam mais feias e ele preferiu assumir um novo trabalho. E ele abraçou o Clube Selva. Então o clube ele montou um time da forma que o Oran Wright pediu e confiou nele. E teve um bom desempenho. Tá? Talvez a peça que seja um pouquinho mais contestada pela torcida, mas tem certa confiança do Wright, é o Santiago Robinson. Santiago Robinson surgiu com muita expectativa no Snow University, também é um clube rebaixado, que foi rebaixado, né, nesse ano. Mas ele evoluiu muito pouco dos últimos anos para cá. Ele foi comprado aí por cerca de 6 milhões e meio, 7 milhões de francos solitários. Né? Ele foi emprestado primeiro, depois o clube pagou um restante ali para finalizar a compra. Né? Foi um empréstimo com obrigação de compra para meio que parcelar o valor do jogador. E nessa temporada ele fez 33 jogos, 7 gols e 3 assistências, né? Jogando como meia atacante, meia armador. O que não é o que se esperava dele pelo valor pago, né? Pelo valor gasto nele. Se espera um pouco mais dele, principalmente por ser um jovem muito promissor. O principal jogador do time é, sem dúvidas, Antônio Barreto, que fez 103 jogos, 17 gols e 3 assistências, que veio do Castelejos. É um jogador do Gavil. E assim, ele entregou o que se esperava e continua sendo o jogador que mais se espera também para a próxima temporada.
Agora nós chegamos no campeão da Stars League, né? Nós já falamos um pouquinho dele, o Total Urbano, né? No começo do podcast. E agora nós vamos falar sobre a questão de transferências, né? O Total Urbano, ele entendia que não precisava de tantas peças pro time titular, mas que era muito importante trazer peças de rotação. O clube se deu muito bem no mercado de transferências aí, conseguindo em duas peças 45 milhões, né? 35 no Cunningham e 10 no Adenabas. Então, foram contratações foram vendas que encheram os cofres do clube, né? E o clube fez o gasto no Franklin Martin, 7 milhões de francos solitários. 8 milhões de francos solitários para repor a saída do Cunningham Braga. E também trouxe, né, nessa barca Jonas Tate, né, vai trazer, na verdade, trouxe outros jogadores além dele para compor o elenco principalmente. Então você vai ver aí o Isaac Arnold, zagueiro, que veio por 4,3 milhões de francos solitários. E Yannick Rose, que foi anunciado ontem por 5,5 milhões de francos solitários, que é um volante que veio para dar um pouquinho mais de experiência na posição, que conta ali com o Uga Helmard, que veio do Gavil no meio do ano passado, e também com o Garvey Brown, que são dois jovens, né? O Yannick Rose, ele tem 30 anos, veio para dar um pouquinho mais de experiência, tanto ele quanto o Normatian, que veio do Nacional de Vargiano. São dois jogadores mais experientes, que a ideia é que eles ajudem aí na rotação do elenco, né? Tanto como titulares ou na reserva mesmo, para trazer mais rodagem ao elenco, para que o elenco tenha aí bons jogadores também no banco, tá? Que o Total Urbano ele pensou principalmente nisso para esse ano que está vindo, não em trazer grandes contratações, já não gastar mais tanto dinheiro, mas sim trazer jogadores pontuais para a rotação. Também chega o Stur Kierkegaard, que estava no Escudeiros, foi rebaixado junto com o Escudeiros, não fez uma boa temporada. A temporada do Stur não foi boa, mas ele é um jogador que se enxerga muito potencial, né? Ele fez 30 jogos, 4 gols e 3 assistências, como meia atacante. Você pode até dizer, né? Mas ele é um jogador que foi pior do que o vendido Aden Abas, né? Só que ele é um jogador mais jovem, ele tem apenas 21 anos, muito mais barato do que o Aden Abas, né? Foi pago nele cerca de 5 milhões de francos solitários, 5 milhões e meio de francos solitários, e ele tem ainda muito a se evoluir. Então foi isso que a diretoria do Total Urbano viu, e foi basicamente isso que eles enxergaram para trazer ele, e a expectativa é continuar lutando por títulos, né? O Total Urbano quer continuar lutando por títulos. Agora vamos para o rival do Total Urbano, o rival de Costa Azul, né? Que é o Central Club, que aí os dois fazem o derby das praias, né? O Central Club teve um desempenho abaixo do que se esperava no ano passado. O Central Club ficou em primeiro lugar do grupo de repescagem, muito abaixo do que se espera de um clube grande, que faz parte ali da trindade, né, dos três clubes grandes de Neudos, os maiores clubes de Neudos, né, junto com o Total Urbano e o Agno Royal Club, muito, muito abaixo. Então, já havia a ideia da mudança do comando técnico. O Secundino Davis, ele já era esperado que ele sairia. Só que acabou que o Secundino Davis foi pro Castelos. E no Castelos ele não teve um bom desempenho, inclusive, né? Acabou sendo rebaixado junto com o Castelos, não deu certo. Mas o Gildas Johnson, que já atuou inclusive como técnico do Total Urbano, estava na seleção sub-21,
ele foi contratado. E ele fez um desempenho ok na segunda parte da temporada. Conseguiu levar o clube, né, pela repescagem aos playoffs. Só que o Central Club não chegou tão longe, né? Não passou nem do. Deixa eu só ter certeza aqui, mas se eu não me engano, não passou nem do playoff 2. Ficou no playoff 2, isso mesmo. Então ele não chegou na semifinal. No playoff 2, inclusive, eles perderam para a Universidade Costa Azul, que é um clube com muito menos investimento. No meio da temporada, o Central Club já se reforçou. Então, agora, para 2026, chegaram duas contratações. O Marcelinho, uma contratação extremamente importante, que veio do Castelos, que foi rebaixado, né, mas ele estava emprestado a outro clube. Deixa eu só confirmar aqui o nome do clube que ele estava emprestado. Era o Cidadão Garciano. Ele foi emprestado pelo Castelos e voltou no final da temporada para ser liberado gratuitamente ao Central Club. O Central Club conseguiu esse jogador de nível 77 de graça. E também trouxe o Eric Clark em uma operação junto ao Neudos United. O Eric Clark ele já queria sair, né? O Neudos ele foi melhor do que o Central Club no campeonato, mas o Eric Clark ele entende a grandeza do Central Club e aceitou o projeto, né? Ele foi contratado em uma troca com o Oswald Thompson, que era um jogador bem mais velho aí, que não desempenhou bem pelo Central Club nessa temporada, mas mais 3 milhões de francos solitários. Então, esse foi o custo que ele teve, por ser um jovem de muita capacidade, né? Muito promissor. O Central Club preferiu fazer essa troca, né? Inclusive, quando a gente olha para os números gerais, o Thompson marcou até um pouco mais de gols que ele, né? Marcou 12. Mas o Central entende que o Eric Clark ele tem muito futuro. Inclusive, vai ser muito interessante ver essa batalha entre Eric Clark e Franklin Martin, que são dois atacantes de muito potencial que vão se enfrentar no Derby das Praias, inclusive disputando um lugar na seleção nacional de Neudos. Agora vamos ao Deportivo Rios, que vai mudar muita coisa, né? Ludovino Walker provavelmente não vai ficar. Vai vir de volta o Ernesto Macedo, que ganhou o título de 2023 com o clube, né? Tem muito prestígio lá. E assim, o clube ele já trouxe duas contratações que provavelmente serão as maiores da temporada, que foram basicamente patrocinadas pelo Fly Jaya, né? Que é o novo patrocinador do clube, que vem lá de Jaya, né? E foram dois zagueiros, Fabrício Reis e Austin Watt, que vieram aí por praticamente juntando os dois mais de 10 milhões de francos solitários, né? Quase 15 milhões de francos solitários, ambos juntos. E se espera muito deles, espera que a contratação deles aí mude, né? Ajude a mudar o patamar do clube, né? O clube entende que não precisa trazer mais grandes contratações aí para linha. Pode ser que chegue mais algum jogador. Chegou o Neil Thomas do Agno Royal Club, né, para jogar de ponta direita. Mas não se espera aí mais grandes contratações além desses dois zagueiros. O clube também não tem tanto dinheiro porque o Deportivo ele não é dos grandes centros, né? Ele tem bons times, mas ele não é dos grandes centros. Então ele tem ali uma média de 73 e pouquinho de classificação geral dos titulares. Inclusive eu esqueci de falar da classificação geral dos titulares dos últimos clubes que eu falei, né? O Clube Selva tem 69,4 e o Total Urbano 75,7. O Total Urbano é o melhor clube em média de titulares da liga. Agora nós vamos para os sofredores, os clubes que provavelmente vão passar aí por mais sofrimento na Stars League. Primeiro, Universidade Costa Azul, que desses aí é um dos que está melhor estruturado, né? O Costa Azul, ele tem o Polívio,
fez uma temporada impressionante nesse ano. Chegou à semifinal e por muito pouco não passou para a final. Tomou uma virada do Total Urbano no jogo de volta e não passou por pouca coisa, pouquíssima coisa. Ele perdeu alguns jogadores, exatamente pelo fato de não ter muito dinheiro, né? Clubes que têm pouco dinheiro não podem se dar o luxo de recusar algumas propostas de venda. Então, o próprio Eric Álvares, ele saiu por 6 milhões e meio, né? Um jogador muito bom que foi contratado pelo Dryon. E aí eles trouxeram jogadores que não são tão fortes, né? Trouxeram o Bento, do Broa, um zagueiro de nível 70. Trouxeram também o Luquinhas, que veio do Universitário de Santa Maria, que veio para substituir o Eric Alvarez. Né? Ele tem 21 anos, é novo, e tem 69 de classificação geral. A média do Universidade de Costa Azul não é tão baixa, né? De 69,8, quase 70 de classificação geral. Mas é um clube que não tem... isso, claro, dos titulares. Mas é um clube que não tem rotação. Então, o banco do Costa Azul é tenebroso, né? Se o clube fica sem jogador, eles estão lascados, assim, se alguém se machuca. Agora vamos pro Sporting Fire. O Sporting Fire é um clube que vai vir para lutar nesse ano, vai vir para buscar coisas maiores do que ano passado. Ano passado eles lutaram para não cair. Sim, eles foram até um pouco melhores do que o Unif, né? O Unif ele ficou com 34 pontos, o Sporting Fire com 37, né? Sendo que é um clube que tem muito menos investimento. Tinha, né? Porque agora o Sporting Fire foi comprado pela RTX Sports, que era a antiga dona do Dryon FC. Então o Sporting Fire tem agora um pouquinho mais de investimento. Trouxeram Belchior Carvalho, que é um técnico do Gavil, em que se tem muita expectativa de que ele ajude a montar esse clube, a melhorar aí a base desse clube. Então, muito provável que eles usem muitos jogadores de base. O banco do Sporting Fire também não é lá essas coisas, mas já é melhor do que o banco do Universidade de Costa Azul. E eles gastaram, né? O Sporting Fire gastou aí pouco mais de 30 milhões em contratações e o elenco deles melhorou bastante. O Vlodin Smada, que foi o melhor jogador do clube no ano passado, ele estava emprestado, mas se o clube ficasse na Série A, eles seriam obrigados a fazer a compra dele. Ele fez 5 gols e deu 8 assistências como meio atacante. E o clube pagou ao Total Urbano 4 milhões e meio de francos solitários pelo Vlodin Smada, que era o que estava previsto no acordo entre eles. Eles também provavelmente vão buscar aí a permanência do Davidson Thomas, que é zagueiro, também pertence ao Total Urbano, mas eles precisam negociar ainda o valor, mas vai ficar ali em torno aí de algo muito parecido do quanto custou o Vlodin Smada, talvez um pouquinho menos, né? Ali por volta de 4 milhões de francos solitários. Agora o New Gold. O New Gold tem o Heimer Sotohai, de Bedalândia, como técnico, né, como treinador. Ele ajudou o clube a fugir do rebaixamento, fugiu por muito pouco, né? Fugiu por pouquíssima coisa, um ponto apenas. Ele ficou logo na beiradinha. Foi o primeiro clube fora da zona de rebaixamento. E eles esperam que esse ano seja melhor, né? O clube ainda não terminou a sua janela de contratações, tá? A sua janela de transferências. Muitos outros já fecharam aí o elenco. Eles ainda não. Então, eles ainda esperam trazer novos jogadores. Já melhoraram um pouquinho o seu elenco, né? O principal jogador é o Fabrício Salitieri. Ele é de Tessália, né?
E o 77, o Leopoldo, meia esquerdo, que é do Gavil, veio de Sombreiros, inclusive, é também um ótimo jogador. E aí eles estão trazendo jogadores para compor o elenco e tentar algo a mais, né? O, o clube entende que pode fazer uma temporada melhor do que a temporada passada, mas que é muito difícil, principalmente por não ter os recursos financeiros, né? A média de classificação geral do New Gold é de 69,2, ou seja, o clube ele não tem muitas boas peças no time titular e o banco é até um pouquinho equilibrado, mas não é equilibrado em relação ao time titular, é equilibrado em relação ao banco ter ali a média de 60, né? Então, ainda precisam trazer algumas peças, o elenco não está completamente fechado. Esses clubes que têm menor poderio financeiro, eles esperam primeiro os clubes maiores fecharem ali os seus elencos para pegar ali as rebarbas, o que sobra no elenco dos clubes maiores. Às vezes como empréstimo, como um jogador ali que não vai mais ser utilizado, vai vir de graça, né? Normalmente esse tipo de coisa que acontece. Agora os que subiram. Primeiro a União Desportiva, que foi a campeã do. Ou campeão, né? Ou União Desportiva. Foi campeão da Série B. Tem como técnico o Francesco Cacciali, que é ídolo do Yonf FC, né? Participou daquela conquista de 2024. Decidiu ser técnico e subiu já o União Desportiva. O União Desportiva é um clube que para a Série A não tem nível, simplesmente não tem nível. Eles trouxeram aí o Giovanni Águas do Escudeiros, trouxeram ele por 5 milhões e 300. Ele vai melhorar alguma coisa do elenco, né? Subir um pouquinho a média do elenco, mas ainda é muito baixa. Então precisam de novos reforços. E assim como outros clubes que eu citei, eles ainda estão aguardando os clubes maiores terminarem de formar elenco, porque os jogadores que sobram muitas vezes vão servir para eles, né? Os jogadores ali que não não vão compor o elenco dos clubes maiores acabam servindo. Também vão apostar em algumas peças da base, tá? Mas precisam realmente melhorar o elenco. O elenco deles atualmente tem ali média de 65, né? Mais ou menos isso. Então, não serve, simplesmente não serve para permanecer na Série A. Se eles querem permanecer, tem que contratar novos jogadores. Não adianta com o elenco que eles têm atualmente esperar muito mais que isso, né? Na verdade, a média deles é de 63,5, né? Eu até coloquei um pouquinho a mais. Não adianta esperar permanecer na Série A. O trabalho do Cacciali é muito bom, né? Ele é um treinador ofensivo, tem boas capacidades de jogo. Só que, é claro, quando você enfrenta elencos que são muito melhores que os seus, é muito difícil que você consiga muita coisa. E o mesmo se dá ao Toledo Futebol Clube, que tem uma curiosidade muito legal, né? O Toledo, ele é um clube meio familiar. Então, se você, por exemplo, olhar o elenco do Toledo, eles têm lá o Renato Toledo, o Júlio Toledo, o Marcos Toledo e o mais novo ali, o Enzo Toledo, que são jogadores da família Toledo. E é muito engraçado que o Wagner Toledo, que é. O Toledo ele é mais ou menos um clube associativo, né? Mas o Wagner é como se fosse o grande cartola do clube. Ele não permite que os jogadores da família joguem em outros clubes. Se você é da família Toledo e jogar em outro clube, você vai ser banido do Toledo FC, cara. Você é banido, né? O Toledo é outro clube que vai precisar melhorar muito o elenco, né? Eles também se movimentaram muito pouco. A única contratação que eles fizeram até agora foi do Henrique Musa, que estava no Escudeiros e foi contratado por empréstimo de 1 ano ao clube, né? Com opção de compra. Mas eles ainda vão se movimentar. Não mexeram muita coisa, principalmente também esperando aí o que sobraria dos clubes maiores, né? Mas pode ser que eles façam
também alguma movimentação a mais no mercado. Esses dois clubes, né, esses dois últimos clubes, União Desportiva e o Escudeiros não, e o Toledo, são clubes que não têm muito dinheiro para gastar. São clubes que eles vão depender bastante aí de conseguir empréstimos, né, empréstimos de jogadores e algumas outras contratações pontuais. Mas assim, não tem muito dinheiro em caixa. Né? Então, por enquanto, Henrique Musa que chegou e a média de nível de classificação, né, do elenco é de 63,4 entre os titulares. Eu ainda ia fazer nesse podcast uma passagem por cada treinador de cada elenco, né? Para falar sobre a confiança da diretoria em cada treinador, só que eu acho que vai ficar muito longo. Só isso aqui, só essa besteirinha que a gente fez aí da janela de transferências já tá dando aí por volta de 1 hora, né? Muito próximo de 1 hora. Então eu acho que já é o suficiente para esse podcast, né? Para ser o primeiro podcast. Eu espero que você que escutou até aqui, você é o psicopata que ouviu isso até aqui, que você tenha gostado. É... E eu quero continuar com esse projeto. A ideia é realmente algo mais leve, né, que você consiga ouvir, como eu disse no começo, ouvir aí fazendo alguma outra coisa e também se atualizar no futebol de Nildos, tá bom? Então, um forte abraço e eu espero que até mais.